Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. Nós estamos iniciando mais um contato, aguardando a entrada das pessoas, estão sendo avisadas. Boa noite, Sandra Cosbar, boa noite, Laila Yared, seja bem-vinda. Psicóloga Alessandra Nascimento, seja bem-vindo vocês que vão chegando. Nós hoje vamos conversar sobre uma pergunta: os fenômenos espirituais podem curar as doenças? Como que isso acontece? Qual que é a visão da ciência? Qual que é a abordagem que a gente pode fazer nesse sentido? Boa noite, Yuri Moreira, Cristina Pacheco. Sejam bem-vindos à nossa conversa, MF Moreira. Sejam bem-vindos todos vocês. E nós, então, vamos falar sobre curas, chamadas curas espirituais, a partir daquilo que nós aprendemos hoje em ciência, chamar de fenômenos espirituais, e que são os fenômenos que acontecem através de sensitivos, através de pessoas que acreditam ou que trazem essa crença do tratamento espiritual. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho, Maria Elane Fatione, a Ana Lúcia, sejam bem-vindas para a nossa conversa de toda terça-feira. Desde já vamos lembrar que essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você conhece alguém que se interessa sobre as curas espirituais, quer entender, quer saber como é que a ciência vê isso, o que a gente pode trabalhar nesse contexto, nós sugerimos que vocês mandem um aviãozinho e comunique a essas pessoas que nós estamos ao vivo falando sobre esse tema. Vamos iniciar para não ficarmos aí muito tempo aguardando, mas deixando que as pessoas vão entrando e elas vão podendo participar. Sônia R. Aquino, seja bem-vinda. Então, essa é uma pergunta que muita gente se faz. Principalmente as pessoas que estão vivendo alguma doença grave e que não conseguem os resultados que esperavam, ou quando a gente tem um ente querido muito doente e que nós gostaríamos que essa pessoa pudesse se recuperar, e muitas pessoas buscam saber sobre esses fenômenos, e o que nós vamos falar aqui é um pouco do que a ciência traz e é um pouco também daquilo que a gente pode oferecer. Só um instantinho, eu quero desde já mostrar para vocês. Eu realmente cheguei, fui organizar o nosso encontro e esqueci de separar. Eu queria mostrar esse livro. Vou colocar ele depois novamente, vou colocar ele depois no meu story. Chama Terapias Espirituais, rumo à integração ao tratamento convencional, escrito pelo Dr. Marcelo Saad, que é o organizador, e um grupo de estudiosos que trazem as informações mais atuais sobre as terapias espirituais
dentro de uma abordagem médica. Então, essa é só a lembrança que a gente queria fazer. Então, qual que é a realidade dos fenômenos espirituais? A gente pode dizer que esses fenômenos existem, existem pesquisas para buscar esses fatos, existem inúmeras pesquisas acerca dos trabalhos que envolvem essas terapêuticas espirituais. E essas pesquisas crescem, elas estão muito presentes nas escolas americanas, estudando inúmeros fenômenos espirituais, né? As terapêuticas espirituais, as terapêuticas que podem melhorar as pessoas. Para quem não sabe, né? Hoje nos Estados Unidos, aproximadamente 30% da população faz algum tipo de complementação do tratamento convencional através das terapêuticas espirituais. E entre essas terapêuticas espirituais, as mais comuns de serem utilizadas é a meditação, a imposição de mãos, né? E as terapêuticas que envolvem a bioenergética. Então, nós vamos poder falar sobre isso. Os fenômenos espirituais acontecem, a história da humanidade é repleta de relatos. Alguém pode dizer que isso só é crendice, mas isso sempre esteve presente e muita gente, principalmente nos 2 últimos séculos, começaram a estudar esses fenômenos com maior seriedade. Esses fenômenos acontecem através de criaturas que são consideradas portadoras de uma sensibilidade diferente. E que, dentro do movimento espírita, elas são chamadas de médiums, e esse termo, no Brasil, se popularizou. Então, quando a gente fala de um sensitivo, a maioria das pessoas usam esse termo, que é um médium, falam de mediunidade, porque essa é a forma que está no linguajar popular da nossa população, e isso não desfaz do contexto. Mas existiriam médiuns? Isso é uma realidade, isso é uma criação mental, isso é uma fantasia, isso é uma crendice, isso é fraude? O que a gente pode pensar nisso? Eu queria que a gente pudesse se abrir para pensar uma coisa. Falar de uma realidade que é extrafísica exige de todos nós uma observação e um cuidado maior. Dizer simplesmente que esses fenômenos não existem não tem nada de científico. Dizer que a ciência renega a existência espiritual, que o espírito não existe porque a ciência provou que só existe a matéria, essas colocações, elas não são verdadeiras.
Da mesma forma que não é verdadeiro dizer que a ciência provou a realidade do espírito e ela tem todos os argumentos para dizer da realidade dos fenômenos espirituais. Que isso também não é a verdade. A gente tem que se abrir para poder entender todo esse contexto. Todo esse contexto. E a gente poderia dizer, ele tem esse fenômeno que eu vou falar agora, ele pode ter outros nomes, mas eu prefiro, pelo chamativo, falar que é um fenômeno do elefante rosa. O que é o fenômeno do elefante rosa? Existem elefantes rosas? Para que essa resposta seja verdadeira, eu preciso comprovar apenas a existência de um elefante rosa. Se eu comprovar que existe um elefante rosa, a resposta já é uma verdade. Então, quando nós falamos de fenômenos de sensitivos, nós vamos citar aqui 3 sensitivos, uma sensitiva que é a Leonora Piper, americana, Chico Xavier e Arigó. Por que eu escolhi essas 3 figuras? Leonora Piper foi, no final do século XIX, estudada por grandes cientistas da época, inclusive ganhadores de prêmio Nobel. E todos os estudos que foram feitos com essa médium, nenhum deles provou nenhuma atitude de fraude, nenhum tipo de mistificação, de charlatanismo no trabalho que essa médium realizava. Ela tinha capacidades de fenômenos físicos e outros tipos de fenômenos, e esses fenômenos foram estudados e não houve nenhuma comprovação que houvesse da parte daquela mulher uma conduta imoral, mentirosa, farcista quanto aos fenômenos. Chico Xavier, ele até foi muito pouco estudado enquanto estava aqui conosco. Mas há vários estudos científicos publicados cada vez mais comprovando a realidade dos fenômenos mediúnicos que ele apresentava. E esses trabalhos são trabalhos sérios, às vezes publicados em revistas muito importantes. Um deles, da área de saúde, foi publicado num jornal de endocrinologia, um trabalho, a primeira vez que foi publicado um trabalho, falando do nome de um médium, de um espírito, que é André Luiz, comprovando todas as revelações que a literatura de André Luiz trouxe sobre a glândula pineal antes de 1960, quando essa glândula era ainda questionada se ela não era vestigial como, o apêndice no intestino, sem função nenhuma,
E tudo aquilo que foi apresentado por André Luiz sobre a glândula, mais de uma década depois, né, foi começando a ser comprovado aquilo tudo que ele trazia. E esse fenômeno mostra para a gente uma realidade de algo muito diferente, porque Chico Xavier era um homem que estudou até o, o quarto ano primário, não tinha nenhum conhecimento dessa área e traz coisas que nem a ciência conhecia naquele momento. E quanto aos fenômenos espirituais de cura, José Arigó, que foi um médium que trabalhou, né, numa atividade de curas, né, de cirurgias, de tratamentos com medicamentos e essas coisas, e nunca foi comprovado que os tratamentos que ele fez espirituais não deram resultados e as pessoas não ficaram boas ou que deram resultados negativos. Ele foi sim preso e acusado de prática ilegal da medicina. Mas nenhum dos seus acusadores teve a coragem de enfrentar algo que eles não podiam comprovar, que a sua prática teria prejudicado alguém durante todo esse contexto. Então, nós trouxemos esses 3 elefantes rosas para provar que existe elefante rosa. Se só existissem esses 3 médiuns na história, que não é verdade, esses 3 médiuns provavam que existem fenômenos sensitivos, inclusive de curas espirituais, e que essas curas, né, Arigó foi estudado por pesquisadores de fora do Brasil, que vieram ver o seu trabalho e que puderam constatar a seriedade do que ele fazia e os resultados do que acontecia. Quando as pessoas falam com a gente sobre cura, então nós estamos caminhando para falar de uma sensibilidade de cura. Muitas pessoas falam de mediunidade de cura e alguns outros usam a expressão mediunidade curativa, que eu particularmente acho mais interessante. E essa sensibilidade, né, essas pessoas apresentam esse dom de poder aliviar ou curar as pessoas por imposição das mãos, pela prece ou pelas chamadas cirurgias espirituais. Esse dom, segundo os estudos, né, pode ser espontâneo ou pode desenvolver-se pelo exercício. Então, é nesse caminho. Tá? Então, muitas pessoas apresentam essa condição. O Arigó não sabia da sua sensibilidade, isso começa de uma forma que o assusta bastante. Muito tempo ele tentou rejeitar
os fenômenos que aconteciam com ele, pelo medo, pelo que acontecia e ele não sabia explicar, pelas pressões que ele vivia. E então esse caso, né, ele era espontâneo, mas há pessoas que desenvolvem a prática da imposição das mãos, né? Inclusive há nos Estados Unidos, né, o touch healing e outras técnicas de imposição de mão que são ensinadas, que são praticadas e que as pessoas buscam essas práticas para tratamento. E no caso dos Estados Unidos, essas pessoas são treinadas, elas precisam passar por todo um processo. Então, muitos deles, inclusive, recebem para fazer essas práticas. Até pagam seguro para se protegerem de processos, já que nos Estados Unidos a questão de processar profissionais é uma prática, uma cultura muito constante. Mas por que curar, ou mediunidade de cura, desculpe, ou mediunidade curativa? O que isso tem de diferente? Tem que eu pergunto. A gente pode curar alguém? Alguém de nós cura o outro? Certamente, muita gente que está me escutando ou que vai me escutar depois pode dizer: Jesus curou muita gente. Os exemplos de cura de Jesus vão diretamente nessa questão que eu estou levantando. Porque esses fenômenos, quando aconteciam, e certamente as pessoas partiam para a gratidão, mas também para vangloriar Jesus, e não era isso que ele buscava, ele tinha uma expressão bastante constante: a tua fé te curou. Então, Jesus fazia questão de dizer que a cura vinha da própria criatura. Eu entendo que nós temos inúmeras terapêuticas, medicamentosa, psicoterapia, inúmeros outros trabalhos, cirurgias, terapias, né, que funcionam de maneira a utilizar elementos físico-químicos de diversas formas, mas essas terapêuticas funcionam em algumas pessoas, mas não funcionam em todas as pessoas. E dentro da minha visão e da minha abordagem, as pessoas que têm um resultado positivo é porque elas participaram positivamente do tratamento. Elas influenciaram através do seu humor, da sua fé, do seu sentimento, da sua esperança, da força que elas buscaram em si mesmo para conseguirem esses resultados. Então, o que um sensitivo faz é auxiliar essas pessoas. E mesmo os médiums chamados de cura, os sensitivos de cura, eles conseguem auxiliar algumas pessoas e não auxiliar outras pessoas. Isso, dentro do catolicismo, é chamado de estado de graça,
que existem pessoas que se colocam intimamente numa condição de receber essa energia e ela fazer uma transformação na vida da criatura. Essas curas, elas são estudadas do ponto de vista científico, mas também são estudadas do ponto de vista religioso. A Igreja Católica, para considerar que uma pessoa seja um santo, ela precisa de milagres. E geralmente esses milagres, chamados milagres, são curas. Eu estive em Assis agora em outubro e pude, passeando e conhecendo os lugares, ir a uma igreja onde está o corpo de um rapaz que morreu de leucemia muito novo e que ele vem sendo considerado responsável por inúmeras curas. Tanto que essas curas foram estudadas pelo Vaticano e algumas delas foram comprovadas. E a última das curas desse rapaz, eu estou tentando lembrar o nome dele, me parece que é Márcio Acconi, uma coisa assim, ou Carli Acconi, me faltou agora o nome. Esse rapaz, se comprovou que uma pessoa no interior de São Paulo que nasceu com uma doença congênita, essa doença ela foi curada pela ação desse espírito. Essa é a colocação. Então a gente está vendo que eles fazem estudos, não aceitam, como nós vamos falar aqui daqui a pouco, que é só dizer que curou e que ajudou. Não é isso que nós estamos trabalhando aqui. Quais são os tipos de cura que a gente pode ter? Nós temos as curas materiais, as doenças orgânicas, que são mais fáceis de serem examinadas. Nós temos as curas psicológicas, com as transformações, o desaparecimento de sintomas da vida de determinadas pessoas, que adentram um outro tipo de caminho. Mas nós temos também as chamadas curas morais, quando as pessoas mudam a sua posição no mundo, saem de uma condição não ética, de uma postura mais voltada para si mesmo do que para a humanidade, e que fazem um caminho de transformação. Essa segunda, ela é, acima de tudo, uma autocura, porque ela é fruto de uma transformação íntima. Mas a primeira, ela é estudada por ser fruto de uma ação magnética e espiritual. Mas isso não é só que a cabeça pensou, que isso não existe, que não se pode induzir a uma estrutura orgânica um ser espiritual ou um indivíduo que é sensitivo, ele não pode mudar a estrutura física da pessoa. Hoje, isso já não pode ser falado dessa forma. Há uma área
da biologia, que vem crescendo muito, que é a epigenética, que mostra que os fatores ao redor da célula, eles podem influenciar através da membrana e modificar a estrutura molecular, a estrutura das organelas daquela célula e podem, né, modificar, inclusive, a estrutura do RNA do indivíduo e ele passar a trazer uma mensagem de saúde e de transformação na vida do indivíduo. Isto, né, essa visão, ela facilita para nós o entendimento e a explicação dessa atuação espiritual. E essa leitura, ela vem crescendo cada dia mais. Se você se interessa por entender essa influência externa no orgânico, eu recomendo que você leia um livro de um pesquisador, um biólogo americano chamado Bruce Lipton, e o livro chama A Biologia da Crença. Que esse livro veio revolucionar essa visão das interferências e que nos explica a ação do psiquismo, a ação dessa consciência extramaterial que funciona e age como indutor de melhora, e essa indução ela vai ser recebida e vivida pelo indivíduo, e o processo de cura, como a gente já havia dito, ele vai se fazer através da autocura. Os fenômenos de cura, eles podem acontecer através da imposição de mãos. E nesse processo de imposição de mãos, nós temos o passe, a própria imposição que os outros cristãos assumem, o Jorei, né? Temos aí o Reiki, temos o Healing Touch, que todos esses processos são por imposição das mãos, que é um hábito ou um costume milenar da humanidade. Essa é ação através da imposição de mãos, que nós vamos ver Jesus, os seus discípulos, nos primeiros momentos do cristianismo, fazendo esse tipo de trabalho. Você pode levar uma ajuda de alívio e cura para o indivíduo, né, através da prece. Nós vamos encontrar na literatura científica várias pesquisas sobre a ação da prece, tanto a prece que é feita pelo doente, como a prece intercessória, que é alguém que pede em favor da criatura. E esses trabalhos se tornaram tão importantes em determinado momento da pesquisa que eles foram foco, né, o alvo de reportagens de jornais e revistas do mundo inteiro. Outro elemento importante de tratamento, né, de saúde
ação dos espíritos ou da energia espiritual é através das cirurgias espirituais, que são feitas por médiuns, conscientes ou inconscientes. Esses médiuns podem ou não usar instrumentos cirúrgicos para fazer essas cirurgias. O Arigó, ele cortava as pessoas, ele abria as pessoas, né? E retirava dali de dentro tumores e estancava o sangue, estancava a hemorragia, todo esse processo de trabalho. Se você quer saber um pouco mais sobre cirurgias espirituais, existe um livro que foi publicado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que chama-se Cirurgias Espirituais. A autora do livro, a Leida, ela acompanhou o Arigó ainda muito novinha e ela, durante muitos anos, ela foi responsável por transcrever as receitas psicografadas pelos espíritos através de Arigó, principalmente pelo Dr. Fritz, para que as pessoas pudessem entender e até buscar a ajuda dos medicamentos do tratamento. Então ela conviveu com ele muito perto. E o trabalho dela, inclusive, é uma das bases para o livro, para o filme Arigó, que foi lançado há um ou 2 anos atrás, e que mostra a realidade desse médium. Então, é um livro que é de autoria dela e que tem uma pequena contribuição do doutor Andrei Moreira e a minha colaboração também, mas é uma obra muito interessante para a gente entender. As pessoas podem perguntar, mas o senhor concorda de cortar as pessoas? Olha, eu concordar ou não concordar, eu orientar que se submeta ou não, isso não significa que eu deixe de acreditar que eles existem. As cirurgias foram, muitas vezes, registradas por pesquisadores, as cirurgias de Arigó, e esse trabalho mostra que existe um elefante rosa. Então, existem essas cirurgias. Como a gente deve ver ou não, ou participar, isso é outra forma. Qual que é a questão enquanto profissional de saúde, enquanto estudioso desses fenômenos? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, para você considerar que uma pessoa recebeu um tratamento e ela foi aliviada ou aquela doença desapareceu, você tem que ter um diagnóstico clínico claro e objetivo. Não é dizer que eu estava com uma dor de cabeça, entrei no lugar e a pessoa me deu passe e desapareceu. Porque eu não posso comprovar a dor de cabeça e não posso comprovar a ausência da dor de cabeça. Mas, se eu pego uma pessoa e ela tem exames clínicos, exames de imagem, que provam que ela tem um tumor, e esse tumor foi tratado num trabalho espiritual
porque os tratamentos convencionais não deram resultados ou foi dito que não resolveriam, e essa pessoa resolveu, melhorou ou desapareceu o tumor. Eu tenho como comprovar isso. Como comprovar isso? Então, esse diagnóstico é muito importante. O fato de dizer que fulano foi curado de câncer, mas você não tem nenhuma comprovação que ele teve um câncer, nenhum resultado positivo disso, isso é muito complicado da gente aceitar por aceitar. Então, se você está falando de um trabalho sério de cura, você tem que ter o cuidado de verificar essa cura através de exames. Por quê? Porque o risco de charlatanismo é muito grande. É muita gente prometendo cura e dizendo de curas que quando você vai buscar com seriedade o que é aquele trabalho e quais são os resultados, você não consegue trazer nenhuma coisa positiva nesse contexto. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muita gente usa a dor, o sofrimento. Né? Você está com um filho, com uma criança com leucemia, o pai, a mãe com uma doença grave, você foi diagnosticado com uma doença que não tem cura, incurável, a sua sensibilidade, o seu emocional está bastante atordoado. Então, muita gente se utiliza disso e isso é um grande complicador. Então, se você fala sobre esses estudos, nós estamos falando aqui de quadros, de processos que foram pesquisados, de resultados que as pessoas podem trazer e comprovar. Né? E que muitas vezes o resultado é tão verdadeiro, né, que muitos profissionais da saúde que não são espiritualistas se recusam a comprovar o resultado de um exame de imagem, de um exame de sangue, né, assinar, porque vão estar assinando que comprovam que houve uma cura espiritual. Outra coisa importante quando as terapêuticas espirituais começaram a ser mais procuradas nos Estados Unidos, o termo que se usava para essas terapias e se criou um instituto para estudar e pesquisar isso, eram terapias alternativas. Hoje, a gente não usa mais esse termo. Porque quando eu falo de terapia alternativa, eu estou dizendo ou isto ou aquilo. A visão que eu tenho como médico espírita é que a terapêutica espiritual ela tem que ser complementar. Essa terapêutica e o instituto que foi abrangendo esses estudos hoje fala de terapia integrativa, né? Você vai integrando
os tratamentos. Não é um ou outro. Infelizmente, não é só nessa área que muita gente tenta fazer isso. Eu vejo ainda, porque não deveria estar acontecendo, profissionais de saúde mental que recomendam o tratamento biológico, farmacológico, o uso em saúde mental da eletroconvulsoterapia, e que não se preocupam com a terapia psicológica e que muitas vezes não recomendam. Que você deve usar só tratamento biológico. E tem muitos profissionais da área da psicologia e de outras áreas que trabalham com psicoterapia que às vezes criam formas para convencer os seus pacientes a fazerem uma terapêutica psicológica sem uma busca de uma terapêutica psicofarmacológica. Então, a coisa é integrada. O que é melhor para a depressão? Remédio ou terapia? O melhor é remédio e terapia. Um e outros separados têm menores resultados do que quando se reúnem esses dois tratamentos. E isso é complementariedade. Então, se você quer falar de tratamento através de fenômenos espirituais, pessoas sérias que trabalham nessa área conversam, na verdade, dizendo que é uma pessoa que busca o tratamento espiritual, ela não tem que abandonar o tratamento convencional. É um ajudando e aprimorando o outro. Então, a questão, ela é diferente. Então, esses tratamentos, eles vêm sendo estudados, nós vamos aos poucos, conseguindo resultados maiores com esse tipo de pesquisa, e é preciso aumentar o número de pesquisas. Mas alguém poderia me dizer assim, mas os acadêmicos, as pessoas que estão nas universidades, nos centros de pesquisas, elas não aceitam esse tipo de afirmativa. Eu estou afirmando que existem fenômenos espirituais. Cada vez mais nós temos pesquisas que provam que existiu pelo menos um elefante rosa. Então, os fenômenos existem. Que eles podem aliviar e melhorar, e podem, inclusive, desaparecer com determinadas doenças orgânicas. E há pesquisas que vêm se desenvolvendo nesse contexto. Pesquisas que utilizam imposição, seja através do passe, pesquisas com Diorei, pesquisas com Reiki, pesquisas com Healing Touch nos Estados Unidos, mostrando que essas pessoas têm melhores resultados que os outros. Então, é importante dizer que isso não existe, que não se acredita nisso, é a mesma coisa de se postar como um fanático religioso, um fanático filosófico, que só vê o seu lado e que não acredita nas outras coisas. Tem diferença nenhuma. Fala-se de fanatismo
qualquer fanatismo é um adoecimento mental, com repercussões emocionais graves para a pessoa e com repercussões sociais muito ruins. Fanatismo é uma doença psíquica de um indivíduo, seja ele qual for. Então, quando o indivíduo diz que a neurociência prova que o cérebro não gera a mente, ou melhor, que o cérebro é que gera a mente, isso não é verdade. Não tem nenhuma comprovação disso. Nem que gera, nem que não gera. E hoje as pesquisas vão crescendo que a ciência da sobrevivência da alma, como é o título do livro do Dr. Alexander, da doutora Mariana e do Dr. Humberto, esse livro, ele fala para a gente sobre essas pesquisas e para quem se interessa em diferenciar o que se é dito no dia a dia e do que é verdade, do que está acontecendo na ciência sobre as questões espirituais, não pode deixar de ler esse livro, A Ciência da Vida Após a Morte, que foi escrito por 3 professores vinculados à universidade e que tem um trabalho em especial na Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Então, é importante se fazer essa visão. As pessoas que são céticas, elas querem usar com a gente um argumento que é chamado de princípio da parcimônia. Então, eles levantam que para ser mais fácil, para não se mentir, nós devemos explicar todos esses fenômenos com uma base material. Isso não é um argumento científico. Isso é um jogo de argumentos nesse sentido. Dizer que a ciência prova o fisicalismo ou o materialismo também é falso. Outra coisa que a gente escuta e que faz com que muitas pessoas imaturas, que estudantes vão assumindo isso, que dizem que a existência do espírito e, por consequência, dos fenômenos espirituais, implica num dualismo cartesiano que é rejeitado pelas pessoas que são instruídas e inteligentes. E o número de estudiosos, inclusive que ganharam prêmio Nobel, fizeram outras descobertas nas suas áreas importantes e que trabalhavam com essa visão da existência de um corpo e de uma consciência extrafísica. Esse termo é novo, mas ele pode ser usado. Isso desmente claramente esse processo. A que nome? Nós podemos colocar Charles Richer, o casal Querry, nós temos aí o William James, nós temos outros estudiosos que podem nos provar
que esses estudos e os grandes descobridores até o século XIX trabalhavam na ciência porque acreditavam que a ciência ia comprovar as coisas de Deus. Não havia essa separação que hoje parece ser uma realidade e que foi criada. A gente pode usar um termo, é um golpe usado dentro da academia para que as pessoas acreditem que ciência e as questões espirituais não possam caminhar juntas. Falar de fraude, a gente tem que ter cuidado. Muita coisa é fraude, tenho dúvida. A gente tem que ter cuidado disso. Muita gente está dizendo desse lugar. Falar que as coisas são um acaso, né? Muita gente diz que o universo é uma criação do acaso. Eu não consigo entender que um universo inteligente como esse não tem uma causa inteligente. Então, eu não consigo entender isso. E dentro do campo das curas, que isso seria uma indução mental. Nós não podemos também afastar isso, mas não é afastar a questão de uma interferência mental, uma influência mental nos fenômenos espirituais. Né? O placebo é um fenômeno de indução mental e ele acontece com remédio, com terapia, com outras formas terapêuticas também. Então, isso é importante que a gente veja. Né? E o que nós sentimos que seria importante para uma análise justa desses fenômenos espirituais? Né? Desconstruir esses pressupostos filosóficos, históricos e metodológicos materialistas e anti-espiritualistas que prejudicam esse estudo e as evidências empíricas comprovatórias. E apresentar uma imparcialidade de todo o corpo de evidências indicativas dos resultados. Tem um trabalho, né, sério dentro dessas pesquisas. O que a gente pode dizer, né, e que as pessoas podem afirmar, porque muita gente já vivenciou isso, é que tratamentos espirituais, se eles não trazem para a gente uma cura completa, eles trazem um alívio. Que se envolver num trabalho desse, ele traz um bem-estar. Há uma modificação. O que nós podemos afirmar é que as pesquisas vão caminhando. Quando estudam meditação, yoga, quando estudam a questão da imposição das mãos, a oração e tantos outros recursos, que cada vez que vai se estudando, a gente tem comprovações que esses recursos ajudam a melhorar a saúde do indivíduo e que o trabalho através da imposição, através da oração, através de técnicas terapêuticas complementares, eles auxiliam as pessoas que estão doentes. E é por isso que nos Estados Unidos, hoje, as pesquisas são pagas por instituições não só particulares, mas governamentais, pelos resultados que se alcançam. Então, se você está doente ou tem uma doença grave e que os tratamentos não resolvem, que você tem um parente que está nessa condição, não deixe de procurar uma ajuda espiritual, mas tenha cuidado com o que você vai procurar. A primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é de não procurar lugares onde os interesses monetários estão na frente disso. Pessoas que cobram esses tratamentos
no Brasil, porque nos Estados Unidos isso é visto de uma outra forma, mas aqui no Brasil, toda vez que se envolve dinheiro, se envolve induzir as pessoas a facilitar essa liberação de dinheiro para as pessoas, isso já começa a nos questionar. Eu particularmente acho que essa não é a forma da gente conseguir alguma coisa séria. Mas a pergunta é essa, né? Os fenômenos espirituais podem curar doenças? Podem. Dentro da perspectiva do que a gente está trazendo, nem sempre isso acontece, mas isso pode acontecer. E você pode buscar, mas entender que não é o lado de lá que vai resolver o problema. É o que você vai oferecer de si para que a ajuda espiritual venha através de um sensitivo, através da oração, através da ação dos espíritos. Isso só vai acontecer se você se propõe internamente e verdadeiramente ser ajudado. Era isso que nós tínhamos para falar. Aqueles que entraram depois, que quiserem assistir toda a live sobre esses fenômenos espirituais que curam, ela não vai ficar no Instagram, mas a equipe vai colocar no meu canal do YouTube. Se você não conhece o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, canal de saúde mental e espiritualidade, acesse o canal, conheça, se inscreva. Para a gente é muito importante que você se inscreva. Por quê? Porque à medida em que você se inscreve, as pessoas, a plataforma vai informar a outras pessoas que têm esses interesses sobre a existência desses temas. Então, nós precisamos divulgar essas coisas para outras pessoas. E se você quer continuar sendo informado sobre o meu trabalho, vai lá e marque o sininho. Todas as semanas nós temos um trabalho novo sobre saúde mental e espiritualidade. Essa semana foi postado no YouTube uma das nossas últimas lives falando sobre a importância do papel da família e os desafios que ela enfrenta diante, né, dos transtornos mentais. No mais, muito obrigado para quem nos acompanhou o tempo todo. Obrigado para quem entrou, quem não pôde assistir, vai poder assistir em breve no nosso canal do Instagram. Para quem que está ao vivo, boa noite, um beijo, até mais, bom dia, boa tarde para quem estiver acompanhando através da gravação.